Salve gurizada, vamos falar de Inter. Nesse vídeo a gente vai repercutir a chegada de Bruno Henrique, que foi anunciado pela manhã e já apresentado à tarde. Tem um bastidor importante, bem bacana que eu te trago aqui. E mais, a gente fala sobre Taison, com a possibilidade dele retornar agora com o Tchatcho. E também a gente fala sobre Kudê, que foi anunciado pela manhã e chega hoje em Porto Alegre pela noite. A gente vai trazer tudo aqui no canal da Rádio Inferno. Fica ligado, eu te trago tudo a partir de agora. Mas antes, a gente fala aqui do Banrisul porque o Banrisul junto com o Mastercard te leva a uma baita experiência que é um jogo Champions League lá na Europa. Quer saber mais? Vai aqui na descrição do vídeo que tem tudo sobre essa promoção. E bora lá sem enrolação, porque a gente fala aqui, repercute um pouco sobre o que o Bruno Henrique falou, anunciado pela manhã e já apresentado hoje à tarde, né? O Bruno Henrique ali pelas 13h30, mais ou menos, vocês acompanharam aqui no Redação Inferno de hoje, que já começou mais cedo porque a previsão era às 13 horas a apresentação do Bruno Henrique, mas acabou sendo um pouquinho mais tarde por causa do treino. A gente veio para o treino do Inter, né? A primeira parte foi aberta para a imprensa, a segunda parte acabou sendo fechado, né? Aí é mais uma questão de tática e tudo mais o treino, e aí foi fechado o treino comandado pelo Cauã de Almeida junto do Flávio de Oliveira. E vale ressaltar aqui que os dois permanecem, né, com a comissão do Eduardo Kudê. Depois a gente fala sobre o Kudê, mas já para deixar esse ponto importante aí, que o Flávio de Oliveira não deixa o Inter, ele permanece, assim como o Cauã de Almeida. Mas vamos falar do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique concedeu uma entrevista coletiva por aqui, foi bem bacana, ele mostrou que, cara, tá bem afim, que tá afim, né? Ele falou sobre a questão, o que motivava ele falou que tem muita coisa ainda para viver dentro do futebol e com a camisa do Inter. Foi perguntado se pensa em ser ídolo com o Inter, falou que tem toda a certeza absoluta que ele quer ser um ídolo, que ele quer marcar a história com a camisa do Inter. Vale ressaltar um ponto importante, tá? Porque o Felipe Becker, o vice-presidente de futebol, ele abriu a coletiva e já deixando muito claro, era um jogador que estava há muito tempo no radar do Inter, era um jogador que o Inter observava há muito tempo e gostaria de contar. Meio que falando assim, cara, com a chegada ou não a chegada do Mano Menezes, a gente queria esse jogador. Era uma convicção não só do Mano Menezes, mas era uma convicção também da direção do Inter. E por isso acho que o Felipe Becker já iniciou a coletiva dessa maneira, para deixar bem claro que não é só o Mano que gostaria de contar com o Bruno Henrique, né? Ele foi um pedido do Mano, isso todo mundo sabe. Foi um dos pontos importantes também para o Bruno aceitar a proposta do Inter. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre alguns bastidores que fizeram o Bruno chegar no Beira-Rio. Mas ele quis dar a entender ali, o Felipe, sobre essa questão que a direção também estava fechado, que tinha uma certeza sobre esse nome para vestir a camisa do Inter. Também do lado dele estava ali também o diretor de futebol, né, o novo diretor de futebol do Inter, o José Olavo Bisol. Os dois apresentaram o camisa 8, novo camisa 8 do Inter. Camisa 8 que estava vaga desde a saída do Edenilson, agora Bruno Henrique, o novo camisa 8 do Inter. Foi perguntado sobre essa questão do Mano Menezes. Ele falou, cara, o futebol brasileiro ele é assim, a gente tem que estar preparado para tudo. Eu, um jogador, tenho que estar preparado para tudo e esse também é o momento de estar preparado, a troca, né? O Mano foi um cara que ele trabalhou 2 vezes, ele falou sobre o Kudê, ele disse que ele conhece o Kudê, falou que sabe que o Kudê é um cara mais intenso, que é um cara que busca mais, né, a questão ofensiva dos jogos, mas ele disse que está preparado para tudo. Foi perguntado ali também sobre a questão de posição, ele falou que tem a preferência de jogar na segunda função do meio campo, e aí eu questionei ele, bom, se tu quer jogar na segunda função do meio campo, a gente tem um jogador de qualidade nessa função já, Bruno Henrique, que é o Charles Arangues. Como é que fica essa disputa? E aí ele falou, cara, é natural num clube grande ter 2 jogadores para cada posição. Eu quis deixar meio assim, então eu vou brigar pelo meu espaço, primeiro eu vou brigar pelo meu espaço dentro do elenco, depois eu vou brigar por titularidade, e aí fica a escolha do Tchatcho, onde ele vai querer que eu jogue. Também falou que pode fazer a primeira função, mas vamos lá, né? A primeira função ela tá com o Rômulo ou Gabriel. A primeira função é um desses nomes. Da minha opinião, Rômulo é titular do Inter, não tem como tirar esse jogador nesse momento. Mas foi uma das questões que o Bruno Henrique foi questionado e ele soube responder muito bem, saiu muito bem dessas questões. Falou sobre o Kudê, falou ali, eu já ressaltei, mas falo de novo, que ele falou sobre o Kudê, falou que conhece o Kudê, que enfrentou uma vez, mas não conseguiu entrar muito nessas questões, até porque não foi um pedido do Kudê, ele sabe disso, mas vai buscar o espaço dele como qualquer outro jogador. E, cara, vamos lá, né? É um salário bem alto, tá? É um salário bem alto que o Bruno Henrique vai receber. O salário do BH vai ser de 500 mil. E aí tem as luvas, né? Tem as luvas porque era um jogador livre. E aí o BH tem mais um acréscimo de 250 mil mensais. Então, pô, é um cara que vai ganhar 750 mil. Eu acho bom o Tchatcho Deus dar esse jogador. Eu acho muito bom. E mais, eu espero muito que o Bruno Henrique
também, né, performe bem, porque é um jogador que tem um papel de liderança muito forte. O Inter está usando essa questão da liderança, né? Rocher, capitão nacional, jogador da seleção uruguaia. Tem também o Ener Valencia, que é o capitão também da seleção equatoriana. E agora faz esse movimento também no Bruno Henrique, que era um cara que exercia esse papel de liderança no Al Ittihad, ídolo por lá, multicampeão também, ganhou por Palmeiras, ganhou por Corinthians e tá chegando no elenco do Inter. Um bastidor importante também sobre a chegada do BH, tá? Porque ele estava saindo da sala de imprensa, ele não saiu pelo local normal que todo jogador sai, que é ao lado ali da onde tem a questão, onde o jogador fica ali para ser apresentado, tá? Aí tem uma escadinha que já te leva para dentro do Beira-Rio, lá por dentro, e tu pode sair depois ali pela zona mista. O PH fez um outro caminho, foi lá, conversou com uma pessoa do seu staff e ele foi caminhando com ela e eu fui indo junto. Fui indo junto para ver onde eles iam. E eles foram lá na entrada da sala de imprensa, ali na entradinha, onde também tem um credenciamento em dia de jogos para o pessoal que vai cobrir o jogo. E ali tem uma placa, né? Ali tem uma placa da sala de imprensa que leva o nome de Mário Sérgio Pontes de Paiva. Mário Sérgio, para quem não conhece, todo mundo conhece o Mário Sérgio, Vesgo, né? Muitos conhecem também como Vesgo. É um cara que fez história com a camisa do Inter, né? Campeão com o Inter. E o Mário Sérgio, ele leva, né? Depois que ele acabou falecendo no acidente da Chapecoense, vocês vão lembrar, ele estava pela Fox e ele estava no avião junto com os jogadores da Chape e acabou falecendo. Ele leva o nome da sala de imprensa do estádio Beira-Rio. E o PH foi lá tirar uma foto junto com o seu staff, junto da placa. E aí depois que eles tiraram a foto, eu cheguei no staff dele e perguntei, cara, e proposta oficial, como é que tá? Como é que foi essa questão? Ele escolheu o Inter, ele tinha uma outra proposta concreta que levava ele para outro lugar? E o cara falou, essa pessoa do staff dele falou para mim, cara, sim, ele tinha outras propostas, mas ele foi algo muito rápido. Ele tinha as propostas na mesa e ele estava meio que postergando um tempo, né? Ele estava esperando para pensar. Só que no momento que ele escolheu o Inter, o staff entrou em contato com o Inter e fecharam o contrato. Foi em 24 horas, ele disse. Ele estava na Rússia fazendo umas questões do Duque Heróis por lá, porque é do mesmo grupo. E aí esse agente, esse cara do staff, né, que cuida da carreira do Bruno Henrique, falou, cara, eu estava lá na Rússia com o Duque Heróis e aí do nada só me ligaram e falaram, olha, pega o Bruno Henrique e leva para Porto Alegre, tá tudo certo, acertamos tudo, leva ele para Porto Alegre. E aí foi ele o responsável por trazer o BH da onde eles estavam, acho que era Camboriú, se eu não me engano, e vieram para Porto Alegre. E ele trouxe outro bastidor, daí ele falou, cara, essa foto aqui, e eu vou colocar aqui para você essa foto, ela significa muito pra gente, é um momento muito especial também pro Bruno Henrique, porque o agente do Bruno Henrique, quem cuida da carreira do Bruno Henrique, é o filho do Mário Sérgio. E ele falou, cara, isso também contou muito pro acerto, porque não é somente uma foto, não é somente uma chegada do Bruno Henrique, mas é o BH também, que é agenciado pelo filho do Mário Sérgio Pontes de Paiva. Então eles foram lá, tiraram essa foto, depois deve ter mandado lá no WhatsApp do filho do Mário Sérgio, o cara que cuida a carreira do BH, mas só para trazer esse ponto importante aí dessas questões aí envolvendo o bastidor da chegada do Bruno Henrique. Vamos lá, vamos falar também sobre Tyson rapidamente, porque o vídeo já está longo, né? Já falei bastante sobre o Bruno Henrique. Tyson está postando várias coisas aqui nas redes sociais sobre uma possível volta. O próprio irmão dele, o Betinho Freda, está trazendo muitas vezes... Desculpa. O Betinho Freda está trazendo diversos comentários, diversos tweets falando, olha, presidente, 50% certo, já fez 50% da parte certa, falta mais de 50%. Vai lá, liga para ele, seria pro Tyson voltar. O Tyson também já tinha deixado claro que queria voltar, o Tyson começou também a ser ativo nas redes sociais. E por que isso, né? Por que isso? Tá se criando uma narrativa de que o Tyson não ficou no Inter porque o Mano Menezes não queria. Mentira. A gente conversou com o Mano Menezes no CT Parque Gigante, tá? Lá no início da temporada, lá quando o Tyson acabou não ficando. E o Mano deixou muito claro, cara, a diretoria falou pra mim, olha, a gente não vai renovar o contrato do Tyson. Eu não sei se tu conta com ele, mas a gente não vai renovar com o Tyson. Então, assim, quer utilizar ele agora? Pode utilizar, mas lá no início da temporada, foi no início da temporada, na real. Quer utilizar ele agora? Pode utilizar, mas a gente vai liberar ele para ele procurar outro clube, porque a gente não vai renovar com ele em abril. E em abril tá fechada a janela. Então, assim, quer contar com ele até abril? Ok. Mas depois de abril a gente não renova o contrato com o Tyson. Então, foi a direção do Inter, o Alessandro Barcelos que não quis.
na live, acho que é do Paivinha, o Tyson também soltou o verbo, falou um monte de coisa sobre o Alessandro Barcelos e tudo mais. Só que agora, porque o Kudê tá vindo para cá, se cria uma narrativa de que o Tyson pode retornar. Cara, muito difícil. Olha, só se o Kudê quiser muito o Tyson e fizer uma força danada para que a direção vá atrás do Tyson e o Tyson venha para cá. Daqui a pouco o Tyson fica até o final do ano e aí ele encerra a carreira dele, né? Como ele quer. Ele falou, eu quero encerrar minha carreira no Inter. Pode acontecer, futebol é dinâmico, pode acontecer, mas acho muito difícil o retorno do Tyson. A chegada do Kudê para mim não significa que o Tyson tenha uma chance de retornar nesse momento pro Beira-Rio. E a gente fala sobre o Kudê também aqui, tá? Porque o Kudê chega hoje, anunciado pela manhã pelo Inter, né? Foi anunciado sem muito alarde, o Inter fez uma nota pelo Kudê, fez um videozinho muito curto, mas nada demais, porque o objetivo do Inter é nesse momento não fazer nenhum alarde com a questão do Kudê. É realmente anunciar, olha, o Kudê tá voltando, o Kudê voltou, é o nosso técnico, contrato até o final dessa temporada, só que se passar do River, aí sim o Inter vai fazer algumas outras brincadeiras, vai trazer algumas outras coisas, enaltecendo o retorno do Kudê. Mas nesse momento é realmente só isso, cara. É uma nota oficial, um videozinho curto com uns highlightzinhos ali do Kudê ainda na primeira passagem dele e agora ele chega. Quanto vai receber? Cara, a informação que se tem é que a comissão do Kudê, e aí aí diverge, tá? Porque uns estão trazendo que é 600 e aí tem também a informação que tudo, Kudê e a comissão custarão 1 milhão. Então assim, tá dentro desse valor, de 600 a 1 milhão. O total que vai ser gasto com o Kudê mais comissão técnica. É um valor alto, né? É um valor alto, mas é um valor que o Inter vai ter que pagar pelo menos até o final dessa temporada aí para o treinador e aí sim, depois se der certo, se o Inter ganhar um título, aí provavelmente a gestão Barcelos continue e com a continuidade da gestão Barcelos o Kudê fique para a próxima temporada. Mas, cara, tá tudo dentro da questão de levantar uma taça nessa temporada. Se não levantar a taça, aí esquece. Aí sai Kudê, aí sai Alessandro Barcelos, aí é muito difícil de continuar quem está aqui hoje no Beira-Rio. Mas é isso que a gente tem de informação. O Kudê chega hoje, ali por volta das 5 para as 8 horas, para ser mais exato. A partir dali, o Kudê chega no voo dele, vindo da Argentina. E com ele chega também Alessandro Barcelos, que está por lá. O Alessandro Barcelos foi diretamente para a Argentina para acertar os detalhes com o Eduardo Kudê e ele ser o novo treinador do Inter. Se tu curtiu esse vídeo, deixa teu like também, compartilha com mais colorados e claro, vai na descrição do vídeo que tem tudo sobre a promoção do Banrisul com o Mastercard, que te leva a um jogo de Champions lá na Europa. E também te inscreve no canal da Rádio Inferno e me segue nas redes sociais no @JulianoMachado, tanto no Instagram quanto no Twitter. Aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!